Bom, boa noite. Estamos aqui hoje no evento Testo 2024. É um prazer estar aqui com esse pessoal. Dr. Ricardo Saad, Dr. Adriano Fergonese, Dr. André Rubês. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema que foi discutido mais cedo aqui na plenária, que é a relação da testosterona com a próstata. Foi apresentado pelo Dr. Adriano aqui um estudo bem legal, saído no final de 2023 no JAMA, que relaciona a terapia de reposição de testosterona em homens hipogonádicos com efeitos adversos da próstata. Então, queria passar para o Dr. Adriano comentar um pouco, se ele puder falar para a gente um pouco do estudo, do desenho do estudo, o que ele achou do estudo e os resultados. Boa noite a todos, boa noite Euclides, obrigado pela oportunidade. Eu falei sobre testosterona e próstata, especificamente sobre o câncer da próstata, e para tanto nós citamos alguns trabalhos. Um deles seria então o que o Euclides colocou, que seria o Traverse, que na realidade é um trabalho que foi desenhado para responder uma pergunta que era: será que a reposição de testosterona aumenta o risco de doenças cardiovasculares maiores, que chama-se MACE? E esse trabalho, na realidade, ele teve 5.000 participantes, praticamente 2.500 com a reposição de testosterona com testosterona gel, e a outra metade eram os controles. E depois de 4 anos fazendo esse segmento, observou-se que não existe um aumento de incidência de câncer de alto risco, não existe um aumento de incidência de qualquer tipo de câncer de próstata, independente seja alto risco ou baixo risco, e com relação aos eventos cardiovasculares maiores, também não houve um aumento de incidência nesses eventos. Também gostaria de citar um outro trabalho, que é o T4DM, que na realidade foi publicado no Lancet, é um trabalho australiano, e que também ele foi realizado em pacientes pré-diabéticos ou diabéticos, e que nesse caso em questão, controlado por placebo, você tinha 500 pacientes para placebo e 500 pacientes para 1 decilar de testosterona, uma injeção trimestral durante 2 anos. E no final, o que se observou é que houve até uma melhora dos controles glicêmicos, mas especificamente relacionado à próstata, não houve um aumento da incidência de câncer prostático. E aproveitando esse tema, queria até abrir uma pergunta aqui para o Dr. Ricardo, para saber assim, Dr. Ricardo, que cuidado que o senhor tem ao fazer terapia de reposição de testosterona para um homem hipogonádico? Muda alguma coisa em relação à análise do PSA, ao segmento desse paciente ambulatorialmente? Boa noite a todos. Também é interessante mostrar que todo paciente que faz a reposição, a terapia de reposição hormonal, ele deve ser avaliado um pouco mais de cuidado. Então essa avaliação ela deve ser inicialmente trimestral, passando para depois semestral, e caso você não tenha alterações dos níveis de PSA e outros, você pode então passar a rotina anual desses pacientes. Importante salientar que você pode ter elevação dos níveis de PSA, isso deve ter um padrão estabelecido que não deve extrapolar essa margem de segurança. Então, sempre que é importante fazer essa avaliação. Lembrando também que é importante os pacientes que fazem terapia de reposição, avaliação do hematócrito e avaliação também dos níveis de colesterol e função hepática. Para finalizar, queria uma pergunta para o Dr. André, uma pergunta mais quente, que seria: aqueles pacientes sabidamente tratados de um câncer de próstata, que são considerados pacientes curados, você se sente confortável em fazer terapia de reposição nesse paciente? Que cuidado você toma? O primeiro cuidado vai ser da gente selecionar bem esse paciente. A gente já tem mais evidência em um paciente de baixo risco, curado e tratado, e mantendo ali com um PSA em níveis baixos, indetectáveis, a gente tem segurança para tratar. A gente sabe que tem vários estudos aí em andamento e muito provável a gente vai conseguir inserir outros perfis de paciente, mas no momento esse é o perfil de paciente que a gente tem mais segurança para fazer a terapia de reposição hormonal. Aqui talvez colocando até alguns dados, o que o André colocou é o seguinte: em quem nós podemos fazer a reposição de testosterona. Então você tem que ter um indivíduo que tem um PSA menor que 10 no pré-tratamento, um PT1 ou PT2 e um Gleason menor do que 8. Mas lembrando aqui o seguinte, é um 7? Só que tem que ser o 7 de melhor prognóstico, que seria o 3.4. O 4.3, acho que não seria interessante você se meter e fazer uma terapia de reposição de testosterona. Em quem você não deve fazer? Em indivíduos que têm margem comprometida pós-prostatectomia, em indivíduo que tem linfonodo positivo, em indivíduo que tem metástase, seja ela linfonodal ou metástase
metástase hematogênica. Então, acho que isso também deve ser colocado, que o indivíduo que tem um tumor de alto risco, então seria o contrário do que eu falei, então tem um Gleason de 8 para frente, um PSA maior que 10, ou então um T3, esse também não deve ser considerado para ser feito o tratamento de reposição de testosterona. Só acrescentando e finalizando que a gente deve ter um intervalo de segurança do tratamento e da resposta desse paciente, né? Então é importante que a gente tenha aí pelo menos um ano de seguimento com esse paciente em níveis indetectáveis de PSA. Bom, queria agradecer a todos vocês e esse vídeo será publicado na Urotera Quiz, nosso aplicativo aí urológico. Um abraço a todos, até mais.